Salve, entusiastas! Começamos aqui agora mais um Rotação de Cultura. Mais uma vez, Renato aqui acompanhando mais um episódio nosso. Lembrando que toda sexta-feira, esse horário, às 5 horas da tarde, encontro marcado conosco aqui na TV do Notícias Agrícolas. Né, uma parceria entre nós da Macfor e Notícias Agrícolas para conseguir cada vez mais levar conteúdo de ponta sobre o agronegócio, né, Renato? Legal. Obrigado de novo pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando de tecnologia, falando de marketing, de vendas no agronegócio. E hoje o papo vai ser muito legal, porque hoje nós vamos falar com uma referência, né, no setor. Falamos de tecnologia, vamos falar de escolhas de marca por agricultor e muito dos desafios, né, que nós estamos vivendo no campo em termos de como digitalizar, como que ajudamos na conectividade dessas tecnologias para o agricultor brasileiro. E não só isso, né, mas mais um pouco, né, entender como que uma marca com tantas vertentes, às vezes consegue se diferenciar por cada marca dentro do setor. Então, acho que, Rodrigo, queria fazer as boas-vindas, agradecer você por estar presente conosco, ter aceitado o nosso convite aqui junto do Renato. Por favor, dê as honras. Eu que agradeço, né? Duas feras aí, a gente poder estar aqui, falar um pouquinho do que a gente é apaixonado em fazer. E vai ser um privilégio estar com vocês hoje. Legal. Rodrigo, você é agrônomo também, né? E eu sempre, né, em toda a nossa conversa, nós falamos da amplitude da carreira de agrônomo. Como que você foi? Porque geralmente quem vai para o seu setor é um engenheiro mecânico, é um engenheiro agrícola, e você, como agrônomo, conseguiu entrar nesse mundo e se destacar e chegar no topo, né, de uma corporação como a sua. Bom, eu sou agrônomo formado pela Exalc de Piracicaba. Privilégio aí poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Obrigado por perguntar. Meus avós eram do meio rural, vieram para a cidade tentar algo diferente, e meus pais cresceram, se desenvolveram na cidade. Então sempre ouvi histórias aí de campo, agricultura, máquinas agrícolas, e isso que me apaixonou, né? Comecei, logo que me formei, no ramo de defensivos, trabalhei quase 19 anos no ramo defensivo, e depois surgiu a oportunidade de ir para máquinas. E máquinas é tão apaixonante quanto a agricultura como um todo, né? Aqui a gente vê a história de um agricultor que depende de máquinas, de tecnologia, e a gente poder fazer parte dessa história, a gente poder fazer parte desse contexto é muito importante para a gente. Eu tive a oportunidade de ser um agrônomo em um segmento, como você falou, de muitos engenheiros mecânicos, em um momento que a máquina em si ela era importante, mas a contribuição dela para o agricultor nas questões agronômicas passava a ser relevante também, né? Então, no momento que a gente aí saía da agricultura 3.0 para 4.0, a gente brinca nisso, né? Como é que essa máquina era além do que uma transmissão, um consumo de combustível, uma performance, entregar menos custo para o agricultor, como ela contribuía também na questão agronômica. E aí abriu um segmento muito importante, e eu estava logo no começo dessa história. Legal. E até para a gente contextualizar, né? Eu trabalhei um ano, eu fui concorrente de vocês, e eu sempre falava a GCO, né? Explica para nós assim um pouquinho, né? O que é a ACO, né? De onde vem o nome ACO e quantas marcas, né, você representa no Brasil? Porque depois a gente vai falar assim como que é o posicionamento de cada uma dessas máquinas para o agricultor brasileiro, né? Aprendi muito com você, Renato, quando você estava ali na tua experiência em máquinas, e te vejo como um concorrente aí muito especial, porque contribuir, a gente aprendeu bastante. Eu estou há 10 anos na ACO. A ACO é uma empresa que faz 35 anos esse ano, uma empresa relativamente jovem. Ela tem aí um resultado de um crescimento muito rápido, fruto de várias aquisições. E as primeiras aquisições foram de uma empresa de trator chamada Alice, e na sequência de uma empresa de colheitadeira chamada Gleaner. Formou a ACO como um nome, Alice Gleaner Corporation, que as iniciais determinou a ACO aí como um todo. Então esse é o nome que a empresa tem. No único lugar no Brasil que se fala GCO é aqui, né? No mundo todo a gente sempre ouve ACO, e é por causa dessa junção dos nomes que tinham, das iniciais dos nomes. Hoje nós temos embaixo da ACO algumas marcas, são 3 marcas de máquinas. Nós temos aí a Massey, que é a mais antiga, nós temos a Valtra, que também é uma referência no Brasil, fez 60 anos esse ano de Brasil, e nós temos a Fendt,
que é a marca de máquinas que a gente lançou mais recente aqui no país. Além disso, nós temos a PTx, que é a marca mais jovem do grupo. Ela é o P de Precision, o T de Technology e o X de Exponencial, onde a gente colocou as marcas de tecnologia. Então, adquirimos há pouco tempo aí a Trimble Agro, que a gente transformou na PTx Trimble. Nós já tínhamos a Precision Plant. Então, todas essas marcas de tecnologia que a gente tem foram colocadas embaixo desse guarda-chuva da PTx. Então, são 3 marcas de máquina: Massey, Fendt e Valtra. Nós temos a PTx, que é o braço de tecnologia, e aí temos as outras situações que trabalham através da marca ACO. Por exemplo, quando a gente vende peças para o nosso agricultor, vai com a marca ACO. Legal. Eu queria já começar a fazer algumas perguntas aqui para você um pouco mais. Já começou a me gerar curiosidade antes de entrar um pouquinho em segmentação, mas eu entrar antes disso, né? Eu também tenho uma certa experiência no ramo de defensivo, também de maquinário, e eu queria saber para ti, né? Eu sei que sua mudança foi 10 anos atrás, uma área que ainda não era tão conectada como é outra. Qual foi o principal desafio ali na transição de carreira quando você sai de uma área de insumos para uma área de maquinário? Olha, eu recebo essa pergunta bem constante, apesar de 10 anos, várias vezes ela vem à mesa, né? Quando eu estava para mudar, eu falei, bom, bens do cliente, o produto é diferente, a forma de acesso ao mercado é diferente, então não vai ser tão difícil, né? E depois que a gente muda, a gente já vê que é um pouquinho diferente do que a gente desenhou. A principal surpresa aí foi o cliente. Apesar de ser a mesma pessoa, o comportamento é muito diferente. A gente tem aí dentro do defensivo um comportamento muito racional, pragmático, e a máquina tem um contexto diferente. Mais emoção, o prazer de ajudar a desenvolver um projeto de uma colhedora, de um trator, de uma plantadora, o prazer de poder opinar, de dar as ideias para uma empresa de fabricante de uma das marcas, né? Então essa paixão é muito forte na máquina e a gente não via isso no defensivo. Isso muda tudo, né? Muda a relação, muda a forma que você tem de apoio do agricultor para desenvolver produtos que possam ajudá-lo a reduzir seu custo ou produzir mais. Essa conexão com ele é muito intensa, né? E aí como você trata o agricultor, como você preserva isso, foi uma coisa totalmente nova para mim, né? Eu não tinha tanto isso no defensivo e não vim preparado para isso. Eu fui preparado para aprender um modelo de concessão, que no defensivo são distribuidores, revendedores, cooperativas, e você vai para o modelo de concessão, onde a concessionária é o seu representante naquela região, na sociedade, um braço seu de vendas, de marketing, tudo diferente do defensivo, tem suas próprias equipes. Para isso que eu fui preparado. E de repente me deparo com uma outra questão muito mais forte, que é o cliente querendo fazer parte muito mais forte, intensamente da sua estratégia, do que você está desenvolvendo para o futuro e do que toca ele como um todo. Eu sempre falo, né, Rodrigo, que o relacionamento de uma empresa de máquinas com o agricultor é muito um casamento, né? Depois que ele te compra uma máquina, ele vai ficar 5, 6 anos para você e você vai ter que ficar sendo bom para ele todo ano, né? O Químicos, de vez em quando, você perder um cliente aqui, você vai em outro. Mas o agricultor, você só vai saber se ele gostou do seu trabalho depois desse tempo, que você deu serviço, que você deu peça, que você dá tecnologia, né? Então, acho que essa relação é muito mais carnal, né? A gente brinca muito, né? A máquina, a relação intensifica depois que você entrega a máquina, né? E o defensivo não, ela é muito intensa antes de você fechar o negócio e entregar o produto. Depois que você entregou, aí você passa para o próximo. Não, é verdade, né? Você vai só no outro ano. Alguns só voltam no outro ano para atender o agricultor. Né? E aí que cria toda essa paixão, né? Você pegar uma máquina, a hora que você fatura, você começa a trabalhar, aplicar máquinas diferentes, operações que ele tem, ele começa a ver o quão a máquina o ajuda e a gente começa a aprender o quanto mais a gente pode desenvolver para frente, para ajudá-lo a crescer de forma mais acelerada. Né? Tem um ponto, né, Diogo, que nós falamos muito de market share, né? Então, você tem 3 marcas. Eu tinha uma marca só. Eu gostei muito de trabalhar no setor de máquinas, que eu ia na fazenda e eu falava assim, eu tô vendo o market share meu lá. Eu via a máquina verde, vermelha, amarela e contava quanto tem. Como que você administra essas 3 marcas junto ao agricultor para conquistar mercado? Porque no campo, muitas vezes, eles vão ser concorrentes um do outro, né? Como que faz isso? Porque até na minha vida passada, eu tinha fui CEO de distribuição, eu tinha na mesma cidade uma marca
e outra marca, né? E era um conflito direto. Como que lida com esse conflito? Como que você faz seu time trabalhar para conquistar mercado? São bastante coisas que você trouxe numa pergunta só, né? Market share é super importante. A nossa indústria, ela se mede dessa forma. E é um market share que não é um money share, né? É um market share por volume. Então isso é importante para a gente se comparar, a gente entender como a gente está. Mas tão importante quanto para a gente é o NPS. Né? A forma que o cliente mostra que está satisfeito ou não para conosco. Então, acompanhar o NPS de cada marca com seus clientes é muito importante para a gente. A gente acompanha isso junto com o share de igual para igual. As marcas hoje, elas têm os seus nichos. Né? A gente tem uma agricultura brasileira pujante, uma agricultura brasileira que cada vez mais se profissionaliza, uma agricultura brasileira que cada vez se destaca. E dentro dessa agricultura, a gente tem perfis de agricultores diferentes. Né? Tem aquele agricultor que trabalha com o que tem de agricultura, com tecnologia de ponta, o que tem de tecnologia mais avançada, e isso a gente direciona muito para a marca Fendt, que é a marca nossa que tem a tecnologia de ponta. A gente tem os clusters, os nichos, né? Por exemplo, o segmento de cana-de-açúcar, um segmento de floresta, é a marca Valtra, muito forte aí. Não que as outras marcas não vão atuar, né? Mas essa é a marca que ela puxa, ela tem todo o portfólio desenvolvido para isso. Você não concorre entre as suas marcas no setor? Você vai ter um cliente que talvez ele queira, num segmento de cana, trabalhar com a marca Fendt. Você vai atendê-lo com Fendt, porque ele é um de alta... que requer a tecnologia mais alta que tem. Mas quando você falar assim, bom, eu quero um portfólio do melhor custo-benefício para cana, vai ser a Valtra que vai te atender. Né? E aí você tem a Massey. A Massey é a marca mais antiga da corporação, é a marca que está presente em mais países no mundo, são mais de 174 países. É a marca que atende o pequeno, médio, grande nas diversas culturas que tem no mundo. É o portfólio mais completo que a gente tem. É a marca que entrega aí a experiência de forma mais simples, com uma tecnologia de fácil uso e confiável. Então você tem segmentos para que você possa ter as três marcas atuando sem conflitar, de uma forma muito colaborativa com cada um dos seus clientes aí, e construindo uma agricultura cada vez mais positiva aí para o nosso país. Boa. Eu tenho um ponto aqui quando você traz, né? Acho que você, como um dos primeiros convidados nossos que a gente tem sobre máquina, e quando você fala que a tomada de decisão hoje do produtor na compra de máquina, eu acho que é o setor que mais permeia por emocional do que por racional, porque sempre que está falando em insumo, é custo-benefício, é número de sacas por hectare que aquele produto vai custar versus o que ele vai gerar, né? E quando a gente fala de máquina, eu acho que pensando no agro hoje de brand love, assim, você vê, acho que as únicas marcas hoje na qual tem junto dentro dos eventos uma tendinha lá que vai vender tratorzinho, collection business. É justamente as de maquinário. E em cima disso, né, a gente tem hoje vocês fazendo muito isso, e também temos outras marcas que têm essa tocada muito emocional, né? E aí, de novo, né, eu volto para a pergunta. Quando você pega quando o produtor tem essa emoção pela compra, como que você consegue gerar valor e se diferenciar dos seus concorrentes, onde a métrica não é racional, ela se torna emocional? Vamos lá. Essa emoção, ela existe muito, mas ela vem diminuindo um pouquinho a cada ano. Né? Você tem algumas frentes. Primeira frente são os desafios que os nossos clientes enfrentam. Então, hoje, ele tem que se dedicar a aprender coisas que talvez ele não estava tão preparado para. E é normal. Questão de sustentabilidade, questão de meio ambiente, uma série de coisas que ele tem que ver, parte comercial, né? E ele acaba delegando a questão de coisas que ele tem muita segurança e está preparado, a quem ele já estabeleceu uma relação forte. Máquinas é uma questão dessa. Então, hoje, no dia a dia dele, ele constrói uma relação de confiança com uma marca, muito através de um concessionário. Então, quando ele tem um concessionário forte, que entrega para ele uma experiência positiva e uma marca que tem os valores que ele busca, ele se conecta de uma forma intensa e é difícil você fazer, como o Renato falou, uma mudança desse agricultor. Né? Então, o grande ponto hoje é, se você pegar uma tecnologia de ponta hoje, como uma Fendt, por exemplo, né? Como é que você está sempre conectado com ele, ajudando a que ele use essa tecnologia. O desafio hoje não é entregar mais tecnologia. O desafio hoje é
tanta tecnologia em uma máquina agrícola hoje, muito mais que um carro, como é que a gente faz com que ele use essa tecnologia? Então, conseguir treinar, capacitar o operador, que hoje é um desafio, mão de obra capacitada hoje é um desafio dentro das concessionárias para prestar serviço para o cliente, mas também nas fazendas para poder operar as máquinas. E também como é que você realmente foca em desenvolver tecnologias para ele que sirvam para ele ou para reduzir custo ou para melhorar a eficiência, ou as duas coisas juntas. Então, a hora que ele se conecta com a sua estratégia, e a sua estratégia se conecta com esse segmento de cliente seu, e você consegue fazer essa entrega, você consegue se diferenciar perante a situação que ele precisa. Então, a hora que você nós temos, por exemplo, uma das plantadeiras mais modernas do mundo. Você pega um Momento que entrega uma melhor plantabilidade, entrega uma melhor qualidade no final, e ele vê e fica seguro que ele economizou, que ele produziu mais, você criou uma ponte que é difícil ele se conectar com alguma outra marca. Então, é muito em cima. Hoje, vamos pegar aí há 10 anos, quando eu comecei, a gente falava o tripé, né? Era fábrica, produto e concessionário. Hoje é muito mais o produto em si, com toda a tecnologia que está ali, e o concessionário. Mudou muito isso hoje. A força do concessionário cada vez mais forte. Por isso, investir num concessionário preparado é muito grande. Então, essa questão de como eu me conecto e fico com ele, vem muito em cima disso. Rodrigo, que nem você falou muito da PTx, né? Essa PTx, ela faz o trabalho de fornecer a tecnologia, a conectividade para as 3 marcas. Para a Massey, para a Valtra e para a Fendt. Ela faz esse trabalho. Vocês têm métricas para avaliar o quanto dessas máquinas estão conectadas, o problema nosso de conectividade, que nem toda a área agrícola é conectividade, e o que vocês estão fazendo para melhorar isso, para entregar? Porque quanto mais conectividade você dá na sua máquina, mais você vai oferecer eficiência para o agricultor, né? Como que vocês estão trabalhando com isso? A PTx, ela trabalha nas 3 e coloca meta nas 3 marcas igualmente? É uma pergunta bacana isso aí, né? A PTx, ela é um braço de tecnologia para atender o agricultor. Então, vamos começar do principal aqui, né? A nossa cultura hoje, como principal pilar, é o foco no cliente. Que legal. A gente mudou isso há uns 3... Mudou não, intensificou, né? A gente tinha isso muito equilibrado, um foco no produto e foco no cliente. Há uns 4 anos, quando a gente teve a entrada de um novo CEO, que é o Eric Ransol, que está com a gente, isso aí ficou um dos principais pilares culturais nossos e guia a nossa estratégia. Então, o cliente é o centro de todas as decisões que a gente toma. Quando a PTx nasceu, ela nasceu para ser uma multi-brand. Ela nasceu para atender o cliente indiferente da marca que ele tenha. Então, se ele tiver uma marca da ACO, a PTx vai atender. Se ele tiver uma marca concorrente, ele vai poder usar o nosso braço de tecnologia. Tá? Então, ele é uma questão de multimarca. Tá? E nós temos aí dentro da PTx, ela atende as nossas 3 marcas, mas ela tem a questão do retrofit também. Ela atende clientes que tenham marcas da concorrência e queiram fazer uma melhoria ou pôr o nosso equipamento nas suas marcas. Então é um pouquinho mais extenso e mais amplo, é realmente foco no cliente. E se um dia, com todo o trabalho que a nossa tecnologia está ajudando e o que a gente está fazendo, a gente tiver o direito de ser também o fornecedor de máquina, aí conseguir fechar o ciclo como um todo. Então ela tem um foco muito Exato. no agricultor independente. Não tem links. A gente tem 3 braços, né, na PTx. Um braço é a OEM, onde a gente atende outros fabricantes. Tem um braço que são as nossas máquinas internas internamente já saindo com essa tecnologia. E o terceiro braço é o retrofit. Onde a gente atende através dos distribuidores PTx, que podem ser concessionários ou não. A gente atende os clientes aí, indiferente da marca que ele possua, da época do ano da sua máquina, a gente atua para que a gente possa ajudá-la a aumentar esse nível de tecnologia que ele tem. Eu tenho um ponto, quando fala muito sobre conectividade, né, a gente vê hoje as marcas já saíram com conectividade de ponta, geração de dados, cruzamento de informação, né, realmente tudo focado para melhor tomada de decisão do produtor rural. O
Por outro lado, né, eu atuo muito também no mercado digital, né, onde a gente cada vez mais é uma geração de dados. Né? O marketing mudou muito da área que vinha antigamente intuitiva, criativa, claro que ainda existe, mas para uma era muito mais voltada a dados. E a agricultura também, né, sempre foi voltado a dados. A agricultura, só que antigamente de uma forma não tão robusta como hoje a gente tem. Às vezes o maquinário está andando sobre a lavoura, se eu for fazer um download de toda a informação que está gerando, deve sair páginas e páginas de número de coisa. E, por outro lado, eu vejo ainda uma certa dificuldade, né, do entendimento e da percepção de valor que os dados podem gerar para o produtor. Hoje, pensando principalmente na PTx e nessas tecnologias que estão vindo embarcadas dentro dos tratores, você ainda sente que, por exemplo, a tecnologia é algo que o produtor necessita, só que ao mesmo tempo é algo que ele não sabe utilizar da forma correta? Ou você acha que hoje, né, esses mecanismos técnicos embarcados realmente geram valor que tem o poder de gerar dentro da venda e da usabilidade para o produtor rural? Muita coisa, hein? Vamos lá, vou responder o que faltar, depois vocês vão perguntando de novo. Acho que o primeiro desafio é interno, é o que a gente conversou, né? A gente pode querer desenvolver um monte de coisa, mas se lá no final não economiza, não tem uma redução de custo para o agricultor, gera valor, né? Ou não tem um ganho de produção para ele, um aumento de produtividade, já é o primeiro desafio aqui dentro, né? Então, vamos desenvolver uma tecnologia X. Vai ficar economicamente viável? Vai trazer algum benefício? Não. Então, é uma coisa que o fabricante ou a sociedade gostaria, mas que lá na ponta a gente não vai conseguir fazer. Quando a gente vai para a questão do que está entre a gente e o nosso cliente, que é o concessionário, vem o segundo desafio. Como é que a gente capacita cada vez mais o nosso braço, que nos representa perante o cliente, para ele preparar o operador dessas máquinas e o cliente para usar essa tecnologia que está na máquina. A gente fala, 10 anos atrás, a gente levou o escritório para dentro da máquina. Então, dentro da máquina, ele conseguia acompanhar tudo o que estava acontecendo de uma forma melhor. Agora, o desafio é como é que eu trago as máquinas para dentro do escritório, né? Como é que eu trago esses escritórios para dentro do escritório maior. Então, como é que o concessionário pode, dentro da concessionária, o agricultor, através do seu iPhone, acompanhar coisas básicas, desde uma máquina que está sendo operada errada, ou consumindo muito, ou está na hora de fazer uma revisão, ou já passou e não fez, como acompanha coisas mais complexas, né? Ou seja, olha, tem uma questão de ineficiência que precisa ser corrigida, né? E aí vem o terceiro ponto, que é o nosso agricultor em si. Você pega, dependendo do tamanho da operação, fica muito difícil você olhar 200, 300 máquinas sem uma inteligência artificial que ajude a fazer toda essa gestão da frota como um todo, desses KPIs todos, né? Então, hoje o agricultor valoriza cada vez mais. O desafio é como fazer essa extração desde o operador, sendo treinado corretamente, até o momento que ele está ali aplicando e possa ter a correção em tempo real. Estava conversando outro dia com um agricultor falando assim, olha, logo a gente vai desenvolver tecnologias que vão te falar, olha, você precisa tomar essa decisão. Ou o plantio que está ocorrendo agora, ele falou, não quero isso. Eu quero um que já tome a decisão por mim. Olha só. Né? E a gente fica pensando em como é que eu levo o dado e aconselho ele a tomar a melhor decisão. Ele falou, não, eu quero um que fale, já corrija na hora. Porque qualquer hora, tempo que eu perca, é um prejuízo muito grande para mim. Então, essa busca por eficiência, essa busca por menor custo, é uma questão que mostra o profissionalismo do nosso agricultor sendo desenvolvido ao longo do tempo. Agora, essa questão de tecnologia, e a gente falou aqui de conectividade, ter a questão de maior cobertura no país, ela vem junto. Se a gente tiver a cobertura, mas não souber usar, é verdade, você também não consegue sair. Então, é um desafio grande de educar, de treinar, de capacitar e ir mostrando, olha, eu operei sem o uso dessa tecnologia, eu operei com, olha o benefício e ele vem cada vez mais usando. Rodrigo, tem um negócio, né, que eu sempre falo nas minhas aulas de marketing, que o agricultor brasileiro ele adota as tecnologias muito mais rápido do que qualquer outro agricultor do mundo, né? Se eu tiver errado, você me corrige isso. E eu falo nas minhas aulas que uma das tecnologias que, a hora que estiver pronta para uso, o agricultor vai usar facilmente e em uma rápida adoção vai ser os tratores autônomos.
que você acha dessa tecnologia e qual outra tecnologia você acha que o agricultor brasileiro vai adotar mais rápido do que outros aí? E se tem diferença entre a adoção de tecnologia, se eu tô certo ou tô errado, se o agricultor brasileiro adota mais rápido do que os outros mesmo? A gente tem conversado muito isso, a gente viaja muito, pergunta muito, né? Então, quando você vai para um agricultor de uma escala menor e você fala de um autônomo, ele fica chateado. Ele fala, você vai estar querendo tirar o que eu faço? Né? Você está querendo tirar o meu prazer de operar uma colheitadeira, de operar o meu trator. Eu não tinha pensado nisso. Eu não vejo com bons olhos, né? Então, é uma questão que você olha um nicho que, quando você pensa, puxa, eu quero ajudar, esse aí, você, nesse segmento, ele não vê como uma ajuda, né? Ele tem o prazer de fazer a operação dele. Quando você vai para um agricultor de uma escala maior, em regiões com dificuldade de mão de obra, você ter essas tecnologias, ou do autônomo, ou do sombra, que a gente chama, eles estão ávidos para que ela seja lançada o quanto antes. Né? E ele adota. Nosso negócio, você sempre adota alguma coisa se você está apertado ali na sua margem, né? Você tem que cuidar para ter a melhor tecnologia e tudo, porque qualquer coisa vai para o negativo, ou se você tem uma escassez de mão de obra, você tem um problema do recurso em si. Né? Então, quando a gente tem essas duas realidades, né? Quando você vai para o produtor pequeno, esse é o trabalho dele. Você vai tirar é o amor dele, né? O amor ele dele, tem então... o amor naquela máquina, ele ama mais do que qualquer coisa, né? E fazer aquilo, é o prazer dele. Se tira aquilo, ele vai fazer o quê? Né? Então, essa é a questão da tecnologia. Eu acho que qualquer tecnologia sendo corretamente alocada para onde ela traz o melhor benefício, ela é muito rápido colocada para uso. Você tem razão. Né? Só tem essas particularidades. Eu vejo o autônomo, sim, como uma questão que a gente entende ser muito rápido. Por outro lado, o elétrico é uma coisa que a gente já vê mais lento. Né? Você vê o custo do elétrico, você vê as questões de como você recarrega. Não é uma coisa que o agricultor hoje fala, puxa, eu estou querendo a todo custo. Né? A questão é quando liga a eficiência com sustentabilidade. Então, a gente está desenvolvendo agora os motores à base de o etanol e à base de biometano. Né? E, de novo, a usina que tem uma estratégia mais forte para biometano, ela não tem muito interesse no etanol. A que está mais focada no etanol, ela não tem muito interesse em entender o motor a biometano. Então, cada um com a sua... entender a estratégia do cliente. Fica personalizado, né? Entender a estratégia do seu cliente e como você vai fazer. Então, o motor, quando ele vai unir, usar um produto que a usina, que o cliente já produz, seja ele agricultor ou seja uma usina, ele já produz e com isso também ele vai atuar, vai tocar a questão da sustentabilidade, ele toca 2 pontos de uma vez só, faz um golaço nesse ponto e continua. Então, são tecnologias assim que eu entendo que vão andar mais rápido. Tecnologias que tocam as questões que ele é requerido cada vez mais a buscar e o negócio dele que exige cada vez mais o controle com custo e com eficiência. Sim. E nesse ano, Rodrigo, a gente vê também, eu tive conversando principalmente agora em maio na AgriShow com alguns parceiros nossos e falando um pouco sobre o cenário atual do segmento de maquinário no Brasil. Né? Uma certa dificuldade de crescimento, de realmente novas máquinas sendo vendidas no campo. Queria ouvir um pouco de você sobre o atual cenário do setor aqui no Brasil. A gente se olha todas as empresas, né, nossos concorrentes, nenhuma interrompeu seus investimentos. Né? Então eu vejo que a indústria de máquinas tem um amadurecimento já muito grande de ver em perspectiva. Né? Se a gente olha 10 anos, a gente sabe que haverá ano bom, você vai ter ano não tão bom, e a gente sabe que quando você olha 10, 20, 30 anos, você não pode deixar de fazer nenhum investimento, você não pode deixar de olhar que esses anos somados, eles acabam sendo cada vez mais positivos e mostrando crescimento. Você pega os últimos 30 anos de máquina, a curva é sempre crescente. Mesmo quando você tem um ano mais complicadinho, quando ele volta acima da onde ele parou na curva. Né? Então, super importante, primeiro, num ano como esse, a gente está próximo do cliente. Sim. Entender a sua realidade. Você pega um produtor de café, um produtor de citros,
um produtor de pastagem, um produtor aí que está olhando frutas em geral, esse pessoal vem há 3 anos muito bem, né? E aí o desafio é como é que você produz máquina para entregar para eles, e a gente tem sempre está sempre atrasado, né? Quando você olha a cana-de-açúcar, a mesma coisa. Quando você pega a soja, o ano passado foi um ano mais desafiador. A gente teve, por questão climática, o cerrado afetado e a produção foi menor. O preço é desafiador e a produção foi menor. Você já vê um ânimo totalmente diferente esse ano. Um ânimo porque o preço não está tão bom, mas a produção foi positiva, né? Tem eventuais problemas aí, um pouco de seca no Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, esse pessoal foi afetado. Mas você olha esse ano, por exemplo, um ano de crescimento, nós estamos crescendo, tratores aí estamos acima do ano passado, no mínimo 5%. Olha que bom. É positivo, né? Os agricultores investindo, e a gente tem que continuar, né, nessa linha. A gente esse ano fez investimentos importantes, né? A gente abriu o nosso centro de treinamentos reformulado, 2 vezes a mais o tamanho que ele tinha, no nosso escritório central em Jundiaí, onde fica também o centro de distribuição de peças para a América do Sul. A gente abriu o primeiro centro de reman de transmissões da América do Sul, o segundo da ACO no mundo, ali em Jundiaí também. Então vamos fazer toda a questão de remanufatura de transmissões mecânicas e CVT. Então o cliente teve um problema na sua transmissão, a concessionária vai ter uma transmissão ali remanufaturada para instalar para ele com 70% do valor, garantia de fábrica, e ele não tem que esperar e já sai operando. Olha que legal. Impacto em meio ambiente, é muito grande. Eficiência, menor tempo parado, né? Abrimos esse ano o Centro de Desenvolvimento de Plantadeiros em Birubá, para desenvolver plantador para o mundo todo. É aqui na América do Sul, a gente tem muito orgulho de ser o líder dentro da ACO de desenvolver plantio, as soluções de plantio para o mundo todo. Então, num ano como esse, que às vezes a gente acha que ele está difícil, ele é um ano que a base bem feita esse ano, ela nos prepara para os próximos, né? E a gente vê aí o agricultor voltando a investir, ninguém está falando em reduzir a área, ninguém está falando que vai largar. A soja vai aumentar 1 milhão de hectares de novo esse ano, né? Ninguém fala que vai largar o que está fazendo para fazer outra coisa. Pelo contrário, nosso agricultor ele é resiliente, né? E a gente também é o mesmo ponto. Não, e o legal é ter essa visão, né? Porque minha maior experiência foi em indústria de química. A indústria de química, ela parece que ela vive esses altos e baixos. Quando está otimista, todo mundo começa a investir. Isso. Quando está pessimista, começa todo mundo a cortar. E máquinas, eu vejo isso. Uma vez eu fiz uma correlação, né, no Mato Grosso do Sul, de falar assim, o que mais tinha correlação com o agricultor comprando máquina? Era o preço da soja, era o dólar, era a chuva. O que dava mais correlação positiva era a chuva. Mostrando que o agricultor é isso que você falou. É um cara resiliente, é um cara que vai plantar, não vai parar. E pensando nisso, assim, de tecnologias que estão vindo, né? A gente fala muito de inteligência artificial, nós falamos muito de veículos autônomos. Qual que é a visão de futuro da ACO hoje para o Brasil? Assim? Onde que vocês estão apostando mais as fichas em termos de tecnologia, né? Porque a gente, às vezes, é muito de moda, né? Eu sempre falo, uma vez falava de realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, parece que todo mundo corre, mas inteligência artificial eu acho que é um negócio que veio para ficar. O que vocês estão olhando dessas tecnologias que estão vindo, que você acha que vocês vão estar mais dando foco aqui? Bom, vamos pegar internamente na ACO e olhando o concessionário e tudo mais, a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? A gente já vem globalmente atuando nisso, é um processo global, a gente é parte desse processo, como o Brasil, como a América do Sul, e a gente vem acelerando essa questão. Então, hoje a gente já tem áreas dentro da companhia que tem mais de 50% dos seus processos feitos por inteligência artificial. Áreas como RH, questão de folha de pagamento, essas coisas que... Melhoria de processos. Melhoria de processo. Então, você tem uma questão que até alguns anos atrás a gente não falava, que você tem o AI atuando muito forte na questão de melhoria do processo. E aí você vai expandindo isso. Então, você tem a questão que toca a nossa relação com o concessionário, né, toda a questão de processos entre a gente, questão de faturamento e tudo mais, nossa relação com o fornecedor. Então, como é que a gente pode trabalhar para dar um forecast mais coerente, mais assertivo para ele, como é que a gente pode trabalhar para fazer
questões mais longas, com o AI nos ajudando a fazer mais essa previsão, né? E você tem a questão do agricultor. Como é que a nossa máquina consegue, como eu falei ali, falar para o agricultor, eu falo, olha, estou mudando isso aqui. Né? Se você não quiser, você me para, mas estou mudando porque tem um erro aqui e a gente vai ter que ajustar. Ou, nessa aplicação, você deveria estar usando esse recurso que você tem que está na máquina disponível. Como é que a gente compensa, põe o IA e a tecnologia cada vez mais para que evite o erro humano. Né? A gente tem ali o erro humano minimizado cada vez mais nessa questão. Para preditivos, né? Esse é Exatamente, eu acho que esse é o ponto que tem. Então, são exemplos básicos que a gente vê. Se você pega tecnologias, a gente trabalha, como eu te falei, estamos desenvolvendo motor a etanol, a biometano, são apostas que a gente entende que é um caminho sem volta. Né? A gente olhava o biometano antes só na questão da cana-de-açúcar, hoje você já tem, e do etanol também, hoje você já tem no Mato Grosso do Sul, você já tem as usinas de etanol de milho, você já tem clientes com as suas operações que vão conseguir ter ali o biometano disponível. Então, como é que você acelera essa tecnologia para estar efetivamente à disposição do cliente e ele poder extrair isso o quanto antes? Estamos numa corrida aí. Né? A questão do autônomo ou do sombra é outra coisa que a gente vem trabalhando. O que é o autônomo e o sombra, Rodrigo? A primeira parte do autônomo é o que a gente chama de sombra, ou seja, uma máquina com um operador e a segunda ligada nessa que tem um operador sem um operador. Então, essa segunda máquina é a sombra da primeira. Então, você não tem uma máquina 100% sem um operador. Você tem uma... E essa aqui, ela faz uma sombra, que a gente fala, ela faz uma conexão. Copia os movimentos que o operador faz. A outra faz. Então, você tem as duas máquinas ali. Como você sabe, áreas muito grandes, você vai com um movimento muito coordenado e trabalhado, essa máquina orienta a seguinte. Então, é um passo antes de ter 100% autônomo e aí você consegue ter essa situação. Legal. Ô, Rodrigo, a gente está chegando aqui próximo ao final do... às vezes o tempo passa rápido. Né? E até falando um ponto aqui, a gente começou a fazer uma rotina nova, vai ser a primeira vez aqui, Renato. A gente hoje, a Mac4 hoje é uma agência, ela é focada no agronegócio, né? Nós temos alguns agrônomos dentro do time e a gente está fazendo algumas enquetes com o nosso time interno e vendo o que eles querem saber também, como a gente trazer algumas perguntas. E aqui chegou uma pergunta para a gente, né, para ser respondida, né? Rodrigo, considerando a sua vasta experiência liderando a Massey Ferguson na América do Sul e o intenso ritmo de inovação e digitalização da ACU, como a conexão mais eficiente e estratégica com o produtor rural, desde a apresentação das novas tecnologias até o suporte contínuo no pós-venda, se tornou um diferencial competitivo para a ACU no mercado brasileiro. E como vocês veem o papel de novos canais e abordagem de comunicação nesse cenário? Bom, vamos ver se a gente... Bem extenso. Vamos ver se a gente responde aqui. Primeiro, cada vez mais a gente vê, como eu falei, o concessionário-chave nesse papel de orientar, capacitar e trabalhar o cliente. Até algum tempo atrás, a gente investia, o Renato sabe disso e trabalhou, a gente investia muito na equipe de vendas. Né? A equipe de vendas é fundamental, a gente investia, a gente trabalhava, eles são chave. E o negócio de máquina vem cada vez mais mudando, né? A gente chama de pós-venda, a equipe que dá o suporte ao concessionário. E, na verdade, o pós-venda virou a próxima venda. Né? Nosso elo hoje mais forte com o cliente para capacitar, para treinar, para corrigir a operação, para mostrar a tecnologia, acaba sendo o time de mecânicos. Esse é o pessoal mais forte que tem. E a gente vem trabalhando em como é que a gente valoriza cada vez mais esse pessoal, como é que a gente segura cada vez mais esse pessoal. Um exemplo disso é uma iniciativa que tem na Massey. A gente fez aí pela primeira vez um reality show. Estamos na 3ª edição, vai ser lançada agora no meio do segundo semestre. E a gente tem ali no Master Mechanic, é o nome, a gente tem uma ferramenta que serviu para mostrar o quanto os mecânicos da Massey estão preparados e também, do outro lado, valorizar esse público que a gente não fazia nada. Então, essa é uma questão muito importante. Nós vamos para a 3ª edição agora. Até a segunda, a gente teve mais de 211 milhões de impressão. Caramba. Olha só. Tivemos mais de 70 milhões de pessoas atingidas. Né? Temos mais de 214 mil horas de
versões Caramba. assistidas. Só no Brasil isso? Só no Brasil, isso. Né? No Brasil, o programa, mas assistida ao redor do mundo, mundialmente. Eu vou para o Paraguai, vou na concessionária lá, o pessoal fala, puxa, quando é que vai ter em espanhol para poder entrar? Olha né? só. A ACO começou fazendo isso na África, foi o primeiro lugar, fez algum tempo e a gente começou a fazer aqui na sequência. São os 2 lugares do mundo que faz. Então, o Master Mechanic hoje é uma ferramenta super importante que a gente passa no YouTube, passa no Instagram, passa em todos os meios de comunicação, que o intuito era atingir mecânico, né? Valorizar esse pessoal. Então, é um reality show onde eles competem entre eles, mas o que aconteceu? A gente acabou atingindo o agricultor final. E eles fazem provas de como operar melhor o equipamento X, como fazer a manutenção do equipamento, como usar melhor. Então, virou uma ferramenta de retenção, de valorização do mecânico, mas principalmente uma forma que a gente não esperava de acessar o cliente, acessar o agricultor lá na ponta. Né? Hoje, o agricultor fala, posso escrever meu time de mecânico para participar disso também? Olha, pode fazer do tal produto na próxima vez, né? A gente fez a primeira edição, a gente fez de um trator nosso, que é o carro-chefe que mais vende. A segunda a gente fez de um lançamento, que é o 8S com a Momento, que é a melhor plantadora que a gente tem. E essa próxima edição aí eu não posso falar ainda, que não saiu, mas vai ser de um produto também super importante no manejo da agricultura. Então, são formas diferentes da gente acessar o agricultor, que a gente não esperava até então. Quando a gente começou a desenhar isso, falei, será que algum agricultor vai ver isso? Né? E é impressionante como gosta, assiste e tudo mais. E o ponto é como é que eu fortaleço o elo mais forte que eu tenho hoje com o agricultor em treinar, capacitar e usar, que é o mecânico, que até então não era tão importante. Né? Hoje a gente tem locais que o mecânico é mais importante que a pessoa de vendas. E é legal isso, né? Eu acho que você tem até mais números, mas eu acho que no setor do agro ter esse número de visualizações e esse sucesso de engajamento aí, eu não tinha visto ainda. Não precisa nem ser muito longe, né? 70 milhões de pessoas únicas alcançaram, nós estamos falando de praticamente metade da população brasileira. Que número que fantástico. tem acesso à internet, né? Então, fantástico mesmo. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, a gente agradece e por isso que a gente continua, né? Não, legal. E acho que estamos chegando no final, né, Rodrigo? Puta, eu gostaria de parabenizar muito vocês, né? Eu fui concorrente de vocês e para mim era muito claro como que vocês pegavam o posicionamento da marca e esse posicionamento da marca era cascateado até a cara do concessionário, né? Puta, eu olhava no Mato Grosso do Sul as lojas da Fendi, todas elas com o mesmo padrão. Você olhava ela e falava, puta, esses caras aqui têm uma proposta de tecnologia, tem uma proposta já para aquele agricultor que gosta de pensar diferente. Você vai para a massa, é uma outra fachada, é uma outra arquitetura. Para a Valtra é a mesma coisa. Então, como que é legal, né? A gente vê, e apaixonado por marketing, é como a gente olha e nós falamos isso, como essa consistência é sentida, né? Eu sempre falo para os meus alunos, falo, cara, olha as empresas que você admira, vê como elas são consistentes. Então, eu gostaria de parabenizar muito você, que não deve ser um trabalho fácil, né? Cuidar de tantas marcas e você dar essa consistência diferente para cada uma marca. Eu sofria muito, né? Puta, eu trabalhava duas marcas, eu falava, cara, de vez em quando eu me perdia com aonde eu dava foco, né? Na verdade, tem um time muito grande por trás de tudo isso e que trabalha muito forte, né? Tem os líderes de cada marca, tem o pessoal que cuida da gestão da estratégia, da gestão dos concessionários, mas o maior sucesso que a gente tem é, primeiro, um time muito bom e integrado. Que aí todo mundo se preocupa em realmente colocar a proposta de valor de cada marca para o seu cliente, o segmento que ela atua, em prática. Eu acho que é um trabalho de longo prazo, né? Olhar em perspectiva é a melhor forma de encarar isso. E é fruto de muita integração e todo mundo aí trabalhando apaixonado, como você fala. Agradeço. É o ponto e estamos juntos. Vamos continuar a trabalhar aí, que estamos só no começo. Tem muita coisa por fazer. Ótimo. Mais um papo bom que a gente toca aqui, que o tempo, às vezes, vamos começar a negociar com notícias agrícolas, mais tempo de grade na TV. Os caras nos cobram, se nós passarmos o tempo, fica contando no nosso bônus. Eu agradeço pelo convite. Um privilégio, uma honra estar aqui, poder contribuir, poder aprender com vocês também. Foi uma baita experiência para mim. Muito obrigado. Não, nós que agradecemos. Foi uma aula e assim, a
admiração ficou maior ainda por deixar mais claro, né, o que vocês estão querendo fazer para o agricultor brasileiro. Eu sempre falo que o nosso rotação de cultura é plantar ideia, mas no final a gente quer fazer do agricultor o herói da nossa história. E vocês, com essa estratégia de olhar o agricultor, né, genuinamente, né, olhando o agricultor, o que ele quer, trazendo a tecnologia e com soluções diferentes e tão segmentada, para nós aí, para quem está assistindo, é uma aula de marketing e de estratégia. Obrigado pela aula. Eu agradeço. É legal também as pessoas poderem também ter acesso. Às vezes a gente traz algumas pessoas aqui que até brincam que são um tanto quanto untouchable, né? E às vezes trazer a realidade de executivos, de pessoas que realmente estão tomando a frente das empresas e mostrar que todo mundo, né? Todo o agro realmente é feito de pessoas, né? Não é feito de empresas sobre máquina, mas sim sobre pessoas. Pessoas com pessoas fazendo as coisas acontecerem. Então acho que isso é muito importante, a gente personificar essa pessoa da Aqua aqui no Brasil com você e essa humildade com esse conhecimento. Queria agradecer muito por ter aceitado o convite e ter sentado aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Privilégio. Legal, obrigado, Rodrigo. Sucesso a vocês. Obrigado. Boa, obrigado para nós. Renato, terminamos mais um. Obrigado por tocar esse mais um episódio com a gente. E toda a audiência que esteve conosco aqui nessa sexta-feira, 5 horas da tarde, aqui no Notícias Agrícolas. Queria agradecer a todos vocês por estarem presentes conosco mais uma semana, né? Se você não conseguiu acompanhar o episódio completo, tem durante o final de semana, você pode acompanhar na home do Notícias Agrícolas, ou através do meu Instagram, ou através do Renato, ou no YouTube da própria Mac4. A gente vai estar passando episódio ao longo aí dos próximos meses. Mas é isso, Renato. Obrigado de novo, obrigado a toda a audiência e tenha uma boa tarde e um bom restinho de final de semana. Legal, boa tarde, pessoal. Até mais.